Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você que nos acompanha no canal de evangelização da Fundação Fraternidade. Está começando mais um Ruá, o sopro de Deus, desejando de verdade, mesmo, realmente, no fundo do coração, que o sopro do Espírito Santo esteja chegando até onde você está nos acompanhando agora, seja na sua casa, no carro, no trabalho, no ônibus, onde você está acessando o nosso canal no YouTube. Que Deus esteja te abençoando ricamente, de verdade mesmo, é um desejo do nosso coração. Para isso, existe a Fraternidade, Fundação Fraternidade, Programa Ruá, Programa ID, a Hora da Misericórdia e outros programas que virão, para levar até você a bênção de Deus e juntos construirmos um mundo fraterno. Eu quero desde já agradecer mesmo toda a repercussão, as mensagens, o apoio de todas as pessoas que estão falando, comentando, seja no YouTube, seja no meu WhatsApp pessoal, no WhatsApp do pessoal aqui da equipe, sobre o nosso programa. Muito obrigado de verdade. E quero dizer para você, principalmente você, querido irmão fraterno, você que falou tantas coisas lindas assim, sabe que você está aqui. Eu venho aqui fazer esse programa com a certeza de que eu não estou sozinho. Além dos câmeras, o pessoal da equipe que está aqui, você que é fraternidade, que é a nossa comunidade, que está ali junto, torcendo, saiba que você está aqui, porque eu vou falar aqui coisas que eu aprendi junto com você. Nesses mais de 30 anos de caminhada, a gente vai aprendendo e crescendo um pouquinho com cada irmão, com cada irmã, em cada momento de oração, em cada retiro, a gente vai crescendo, a gente vai sendo formado pelo Senhor através dos irmãos. Então, para você, querido, querida, que é fraterno, que com tanta alegria falou, deu sugestões, sabe, falou coisas assim para a gente crescer, olha, podia fazer isso diferente, podia fazer aquilo, a gente vai implementando esses primeiros programas, pode ter certeza, eles são agora, eles são assim, mas eles vão mudar, pode ter certeza que teremos mudanças para melhor, para a glória de Deus, pode ter certeza disso. Para você que é nosso colaborador fraterno, Deus abençoe muito. Muito obrigado pela sua colaboração, muito obrigado pelo seu sim a Deus, pelo seu sim a esta obra de evangelização, porque estamos aqui simplesmente e apenas e tão somente para cumprir a missão de evangelizar acima dos telhados, que, como eu já falei em outros programas, Deus colocou primeiramente no coração do nosso fundador, o padre Ladislau Molnar, e nos arrastou junto com ele, e hoje estamos aqui. Estou falando direto do Tabernáculo de Deus, com os homens, em Porto Alegre, na zona sul de Porto Alegre, bem pertinho do nosso berço, que foi a paróquia São Martinho. Estamos aqui nessa construção que está inacabada, que precisa ainda de muita ajuda. Então, se você está nos acompanhando, está sendo assim movido lá dentro, gostaria de ajudar, gostaria de colaborar, olha, sinta-se à vontade, vai aparecer aí na tela como você pode fazer para nos ajudar. Sua ajuda será sempre muito bem-vinda. Mas antes da ajuda material, ajuda espiritual. Tua oração, teu comentário, o teu link, a tua inscrição no canal, tudo isso nos ajuda. Tudo isso vai fazer crescer esse programa, vai fazer crescer o reino de Deus, vai fazer crescer o número de pessoas que vão encontrar o Senhor e terão a salvação da sua vida através deste programa, através desta evangelização que acontece aqui. Programa Ruá no ar. Pegue a sua Bíblia, se você pode, por favor. Se você pode pegar a palavra de Deus, pode pegar lá. Eu vou dar aquele pause básico, né? Barbadinha, se está em casa acompanhando, não pegou a Bíblia ainda, dá um pause, eu vou parar. Pronto, voltamos. Já pegou a Bíblia, né? É barbado. No YouTube é fácil. Faz ali, dá um pausezinho, vai lá e pega a Bíblia e volta aqui com a gente. Antigo Testamento, na Primeira Reis. Primeira Reis. No capítulo 18, ou melhor, no capítulo 19, capítulo 18, a partir do versículo 20, 18, exatamente, a partir do versículo 20, narra uma das passagens mais fantásticas das Sagradas Escrituras, das mais fantásticas, Elias e os profetas de Baal. Veja bem, aquela situação ali, Elias tinha passado os profetas a fio de espada, tinha sobrado apenas Elias.
E aí Elias está ali, só de Baal eram 450 profetas. E tinha mais de um outro Deus lá, mais 450, estava só Elias. E o povo servia os dois, servia o Baal e servia a Deus. E aí Elias fica muito indignado, muito indignado, porque depois o próprio Senhor vai confirmar dizendo, não podeis servir a dois senhores. E Elias chega e diz assim, vem cá, vocês estão servindo a Deus, ao Deus Yahvé, e estão servindo a Baal. Quem vocês querem servir? E aí ele faz uma proposta. Elias faz uma proposta, diz assim, chama os profetas de Baal, vamos ao Monte Carmelo, e aí vamos sacrificar 2 novilhos. Vamos pegar um novilho, vamos sacrificá-los, esquartejar os novilhos, vamos colocar sobre a lenha e vamos pedir para Deus. Vamos oferecer, vamos pedir para que Deus venha e aceite aquele sacrifício. O Deus que aceitar o sacrifício, ele é o Deus verdadeiro. Foi assim, simplesmente a proposta de Elias. E o povo aceitou. E o rei Acabe aceitou. E os profetas de Baal, para sua infelicidade, aceitaram. E eles aceitaram. E aí foi. Reuniu Elias, os profetas e o povo. E aí eu vou continuar narrando para vocês aí da palavra de Deus, dizendo aqui, a partir do versículo 20 começa, mas no versículo 30, depois que eles clamaram, olha só, vou dizer para vocês como é que foi o clamor. Eles estavam ali, clamando, escolhei para vós um novilho e preparai primeiro, porque sois mais numerosos. Eles tomaram o novilho e começaram, que tinham sido dado para eles e começaram, esquartejaram o novilho e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, 3 horas clamando para Baal. E dizendo, e se ajoelhavam na frente do altar. E aqui um detalhezinho, né? No Antigo Testamento, era muito comum se oferecer, era o jeito de fazer o sacrifício, a oração, o louvor, o holocausto a Deus, sacrificando animais. Depois, com a vinda do Filho de Deus, você vai ver ali na carta aos Hebreus, ele escreve, com o sangue de Jesus, o sacrifício foi feito de uma vez por todas. Não é preciso mais sacrificar animais. Não precisa mais o sangue de animais, porque o sangue do Cordeiro já cumpriu todo o sacrifício, pagou o preço do pecado e foi o maior de todos os louvores a Deus, foi aquele sangue derramado na cruz e depois Jesus vence a morte pela ressurreição. Então não é mais preciso, não é mais necessário. Você entende o que eu estou falando? Não é mais. Não pense que você está agradando a Deus fazendo isso, que você não está, porque o sangue do Filho dele já pagou todo o preço. E eles faziam naquela época, isso aí ainda acontecia. E aí, eles ficaram 3 horas clamando e se ajoelhavam. Daqui a pouco começaram a se cortar. A Bíblia fala, a palavra de Deus fala que eles estavam passando a espada e lanças nos braços e mutilando até sair sangue. E aí chega uma hora que Elias começa a debochar, a escarnecer deles. E dizer assim, olha, de repente o Deus de vocês está tratando de algum negócio, ele está conversando com alguém, ou de repente ele está dormindo, gritem mais alto. E os profetas ali, gritando cada vez mais alto, 450. Imagine 450 clamando e gritando. E não aconteceu nada. Continuaram ali as pedras, sobre a lenha, o novilho, o bicho estava ali morto, ensanguentado, e não aconteceu nada. E eis que chega Elias. E aí Elias chama todo o povo. E aí eu vou dizer, dá a palavra de Deus para você. Então Elias disse a todo o povo, aproximai-vos de mim. E todo o povo se aproximou dele. Ele restaurou o altar de Yahvé que fora demolido. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem Deus se dirigira dizendo, teu nome será Israel. E edificou com as pedras um altar ao nome de Yahvé. Fez ao redor do altar uma valeta, cavou uma vala, capaz de conter 2 medidas de semente. Empilhou a lenha, esquartejou o novilho, colocou sobre a lenha, depois disse, enchei 4 talhas de água e entornai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Elias derramou água sobre o novilho que estava ali esquartejado e sobre a lenha, derramou água sobre a lenha.
Depois fizeram, ele disse, enchei, colocai de novo. Fizeram, ele disse, colocai a terceira vez. Veja bem, o Antigo Testamento, nós enxergamos o Novo Testamento acontecendo aqui. 3 vezes é derramada a água. 3 vezes derramada a água. Quando uma criança é batizada, 3 vezes é derramada a água. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 vezes Elias mandou que se derramasse água. E derramaram as medidas de água de tal modo que molhou, encheu tudo, molhou o holocausto, a lenha, a valeta, ficou tudo cheio d'água. E aí Elias fez a oração. Elias olhou para o céu e disse, na hora que se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e disse, Yahvé, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que sou teu servo e que foi por ordem tua que fiz todas estas coisas. Responde-me, Yahvé, responde-me, para que este povo reconheça que tu, Yahvé, é o Deus e que convertes os corações deles. E que convertes os corações deles. Nesse momento, então, diz a palavra ali, no versículo 38, então caiu o fogo de Yahvé e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, secando a água que estava naquela vala. Todo o povo o presenciou, prostrou-se com o rosto em terra, exclamando, é Yahvé que é Deus, é Yahvé que é Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, sabe o que aconteceu aqui? Eu vou dizer para vocês o que aconteceu aqui. Sabe o que aconteceu? Aconteceu o Pentecostes. Aquilo que aconteceria depois da ressurreição de Jesus foi prefigurado e nós conseguimos enxergar claramente a prefiguração da vinda do Espírito Santo Paráclito sobre todos nós naquele dia, naquela festa de Pentecostes, já aqui, na manifestação de Deus sobre o sacrifício, sobre o holocausto de Elias, vencendo os 450 profetas de Baal. Nós enxergamos tudo aqui. Estavam todos reunidos, você lembra da narrativa? Depois eu vou ler. A narrativa do dia de Pentecostes diz assim, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E Elias chamou todo o povo, mais os profetas de Baal, mais o rei Acabe. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E a narrativa de Pentecostes diz assim, eis que veio do céu um grande ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e desceu sobre eles umas como línguas de fogo, como desceu aqui no Monte Carmelo. O fogo de Deus que devorou. E é isso que nós precisamos. Esse fogo de Deus, que foi derramado em Pentecostes, que já tinha sido prefigurado lá no Monte Carmelo pela oração de Elias, é este fogo que nesta noite, nós estamos fazendo o programa hoje, nesta noite, independentemente da hora que você vai nos acompanhar, agora é que nós precisamos. Esse fogo que transforma, que converteu o coração daquele povo que se prostrou por terra dizendo, Yahvé é Deus, Yahvé é Deus. E depois os profetas de Baal foram passados a fio de espada. É esse Pentecostes que o Papa João XXIII, que o Papa João Paulo II, que o nosso fundador, o Padre Ladislau, quantas vezes disse para nós, a igreja precisa, nós precisamos de um perene Pentecostes, de um Pentecostes que não acabe. E eu quero dizer isso para você, que é da igreja há muito tempo, para você que está acompanhando esse programa. E quero dizer o seguinte, se você não é de caminhada, se você não participa da igreja, não tem frequentado os sacramentos, e você está assistindo esse programa porque alguém mandou para você, o Senhor quer falar contigo, não por mim, mas porque pela palavra de Deus. Deus quer tocar você nessa hora. Deus quer mover o seu coração, como moveu o coração daquele povo, como transformou o coração daqueles apóstolos, mudou o coração daqueles homens. Aqueles homens, mesmo depois da ressurreição de Jesus, andavam amedrontados, eles tinham medo, eles não conseguiam falar, não conseguiam anunciar, estavam ali reunidos, só estavam em Pentecostes, só estavam em Jerusalém, por ordem de Jesus, mas também porque todo mundo ia, era a festa de Pentecostes.
Era a festa dos 50 dias, depois transformada em festa da colheita. A palavra Pentecostes vem do grego, significa 50 dias. Por isso que eles estavam ali. Mas não estavam ali para anunciar, não estavam ali para evangelizar, não estavam ali para falar do Cristo ressuscitado. Não, eles estavam ali por causa da festa. É o Espírito Santo que é derramado, que muda a vida deles, que pode mudar a sua vida, que tem que mudar a minha vida todos os dias. Isso é possível acontecer? Claro que é. Muitas vezes a gente fala do Espírito Santo de Deus e a gente compara. E hoje, a partir de hoje, eu vou dizer, a gente não tem como comparar o Espírito Santo, por exemplo, a gente diz assim, um carro sem combustível é como um cristão sem o Espírito Santo, não anda. Queridos, o Espírito Santo é para nós muito mais que um combustível para um carro. Porque você pega um carro sem gasolina, sem gás, sem diesel, sei lá, seja o que for, você coloca a lomba abaixo, ele vai. Nós, se não somos movidos pelo Espírito Santo, nem lomba abaixo a gente vai. Nós não vamos. Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. E nós temos que ter essa consciência que Deus cumpriu a sua promessa. O derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, ele é primeiramente, antes de qualquer outra coisa, o cumprimento da promessa de Deus, prefigurada no Monte Carmelo, aquele fogo que vem derreter, vem queimar pedra, holocausto, água, terra, aquele fogo que consome tudo, ele vem consumir tudo dentro de nós também. Nós precisamos desse Espírito. Eu quero convidar você, eu quero te convidar de verdade a pedir o Espírito Santo, a clamar o Espírito Santo na sua vida. Claro que é muito bom quando a gente está, por exemplo, num cenáculo, quando nós tínhamos os cenáculos aqui no Gigantinho, puxa vida, 20 mil pessoas. A gente olhava aquele ginásio, as arquibancadas lotadas, né? Todo mundo com o seu folhetinho abanando. Aí a juventude sentada, pegava ali a quadra, né? O pessoal botava aquela borracha preta ali na quadra. Puxa vida, e quantos momentos, veio o pessoal da Canção Nova, veio o pessoal de outras comunidades, a Fraternidade fez animação. Eu tive a graça de fazer animação no Gigantinho, assim que eu olhava, assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Claro que é maravilhoso. Claro que é maravilhoso numa vigília de Pentecostes, a gente está ali com aquela música, todo mundo levanta os teus braços, clama, pede, mas querido, isso é uma parte. Isso é uma parte. Receber o Espírito Santo de Deus e ser movido por Ele é uma decisão de vida. É uma decisão de vida. É movida pelo Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo que nos move a decidir por Ele. É o Espírito Santo que nos move a colocar a nossa vida à disposição dEle. É Ele que nos move. O Maurício, nosso grande irmão, com quem aprendi muito, um dos meus formadores, ele dizia assim, a minha mãe, a Irene, que você conhece, faz o 100% para Jesus de intercessão, faz o programa Agora a Hora da Misericórdia, essa mulher de Deus mesmo, ela dizia assim para o Maurício, quando tu acorda, tu já acorda, abre os teus olhos e diz assim, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E eu ouvi aquilo ali e depois não esqueci de, puxa vida, é assim que tem que ser. Nós devemos ser sempre movidos por esse Espírito. Mas eu quero dizer para você mais, eu quero dizer um pouco mais. É o Espírito Santo que muda, é o Espírito Santo que transforma o nosso jeito de pensar. É só Ele, só Ele. Talvez uma pregação, talvez uma palavra, que nem eu estou falando, como eu estou falando aqui para você agora, talvez alguma coisa que eu leia para você, daqui a pouco eu vou ler vindo do Espírito Santo em Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, eu deixei separado aqui para você. Talvez, lendo uma palavra dessa, você seja tocado, e você abre o seu coração, né? Talvez ouvindo uma música, né? Lindas músicas que tem do Espírito Santo, né? Hoje o céu se abre para derramar o Espírito Santo, nossa, que coisa maravilhosa, mas eu quero dizer para você, eu quero dizer de verdade para você que é uma decisão de vida, e é Ele que muda, é Ele que muda. É Ele que vai lá nas nossas entranhas e muda. Santo Agostinho tem uma frase de Santo Agostinho que diz assim, não é tanto o que a gente faz, mas a intenção com a qual nós fazemos é que vai diferenciar o bem do mal, a malícia da bênção. A intenção. O Espírito Santo vai e muda a nossa intenção. É isso que Ele faz.
Ele vai lá dentro de nós e muda o jeito com que nós olhamos as coisas. E isso eu posso testemunhar para você. Eu não posso testemunhar que eu vivia nas drogas, atiradas, porque nunca usei essas coisas. Não posso dizer que eu vivia na bebida, nunca bebi, graças a Deus. Mas eu já fui, sim, um jovem do mundo que saía para a rua tentando, com o objetivo de me aproveitar do máximo de meninas que eu encontrasse. Tentando usá-las por meu prazer e tal. E quem fez eu mudar de opinião, quem fez eu começar a olhar para as meninas diferente, para as mulheres de um jeito diferente, respeitá-las, olhar para elas como irmãs, como pessoas de Deus, como templos do Espírito Santo, que não estão ali simplesmente para me servir, para simplesmente eu me aproveitar delas. Foi esse Espírito Santo, é Ele que muda, é Ele que transforma. E se você já tem muito tempo de caminhada e a gente pensa assim, nós temos essa grande primeira conversão, e em muitos programas eu vou falar isso, nós temos a primeira conversão que é aquela que Deus nos tira das trevas para a luz, como eu falei no programa sobre o amor de Deus, que nós encontramos com o amor de Deus, nós vemos o nosso valor, que nós somos importantes para Deus, e a gente muda de vida, e depois a gente começa a caminhar, e aí tem contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor, aquela coisa e tal, pois é o Espírito Santo que vai nos mover a continuar a caminhada e fazer as pequenas conversões diárias, a colocarmos metas espirituais, de leitura da palavra, de sacramentos, de oração. É o Espírito Santo que vai nos mover. Ele move esta intenção que Santo Agostinho fala. E como nós precisamos. Por isso que eu volto a dizer, se você está acompanhando esse programa hoje, se você já é irmão, fraterno, ou você é de outra comunidade, o Espírito Santo quer ser renovado dentro de você hoje, para que ele possa agir dentro de você. De novo, se você ainda não é, eu quero te convidar a fazer essa experiência assim de dizer, vem Espírito Santo. Não precisa ter a oração em línguas, não precisa ter a música, não, mas você diz assim, de coração, porque Deus vê o coração, porque Deus vê a intenção. A nossa Igreja Católica, se a gente começa a estudar, e eu estou tendo a graça de estudar um pouquinho da igreja, a igreja ela é movida pela intenção. O que vale é a intenção, é aquilo que está no nosso interior para fazer. É isso que vale. E Deus vê essa intenção. O Padre Ladislau muitas vezes disse para nós, nós somos batizados, temos o Espírito Santo, temos desde o nosso batismo, ele apaga a mancha do pecado original, e nós ficamos ainda com a concupiscência, que é a tendência ao pecado. Mas o pecado original mesmo, ele é apagado no nosso batismo. E nós viramos templos do Espírito Santo e somos filhos de Deus por causa desse batismo. Mas o Padre Ladislau já nos ensinava que nós temos o Espírito Santo, mas nós queremos que ele fique, tipo assim, imagina aqui embaixo dessa cadeira aqui, sabe, numa gaiolinha, sabe, um passarinho na gaiola. Eu tenho lá em casa o Godofredo, nosso sabiazinho. Ele está lá, presinho na gaiola. A gente tem que limpar, dar comida, de vez em quando ele dá uma cantada, às vezes não canta e tal, mas ele fica ali, mexido, mas está ali, quietinho, está ali, presinho na gaiola, está ali. O Espírito Santo, dentro de nós, muitas vezes, está assim, está ali, desde o batismo. A pombinha foi derramada, o fogo foi derramado, a água foi derramada, o vento impetuoso foi derramado, está ali. Talvez esteja na gaiola, talvez esteja quietinho. Talvez. Para você que tem 40 anos de igreja, para você que está conhecendo agora. Deixa esse Espírito mover. Veja que as imagens do Espírito Santo, elas sempre são imagens de movimento. O Espírito Santo é vento. Eu aprendi, lá no meu tempo de colégio, que vento é o ar em movimento. Quando o ar para, não tem mais vento. Não é mais vento, é ar. Então o Espírito Santo é aquele vento impetuoso. O Espírito Santo é a água aquela que passa, a água do batismo. Mas de todas as imagens, a que eu mais gosto do Espírito Santo é essa imagem que eu narrei para vocês aqui, do profeta Elias no Monte Carmelo, o fogo. O fogo, está bem fraquinho aqui, bem pequenininha a nossa chama. Mas você já parou para olhar numa chama? Agora no nosso tempo de frio o pessoal acende a lareira e tal. Você já parou para ver? O fogo não para. Nunca para. A chama do fogo, não estou falando da brasa, a chama do fogo, ela não para.
ela está sempre em movimento, sempre queimando ali oxigênio, sempre aquela movimentação, sempre, e aquecendo, e queimando, e nada resiste ao fogo. Ele derrete até o aço, nada, derrete tudo. As pedras, o que é uma pedra? A lava, pedra derretida pelo calor de um vulcão, nada resiste, nada resiste. E esta imagem desse Espírito que quer ser derramado sobre você, de verdade. E como nós precisamos. O que aconteceu em Pentecostes, eu vou dizer para você. O que aconteceu neste dia, tendo-se completado o dia de Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, no cenáculo, como estava Elias com todo o povo lá no Monte Carmelo. De repente veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso, vento impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repartiram e que repousaram sobre cada um deles. Sobre cada um deles. Deus dá o seu Espírito, mas Ele não dá o seu Espírito assim de roldão. Pensa que Ele pegou um balde e jogou o Espírito. Galera, vai agora aí Espírito para todo mundo. Não. Deus dá o seu Espírito para cada um dos seus filhos, na medida que nós precisamos, para que a gente possa ser transformado por Ele, mudado por Ele, moldado por esse fogo abrasador, e nós possamos caminhar segundo a sua vontade. Não é assim, lá vão ter, mas de acordo com aquilo que você precisa. De acordo com aquilo que eu preciso. O Espírito Santo é derramado assim. E a palavra continua dizendo assim, que pousaram sobre cada um deles, línguas como de fogo que se repartiram e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo. Repletos do Espírito Santo. A pedagogia, o jeito de Deus fazer as coisas, não é meia boca. Sabe que Deus podia ter dado metade, né? Daí a gente poderia estar pregando aqui, estar falando aqui sobre os diversos temperamentos, né? O melancólico vai olhar um copo pela metade e vai dizer assim, o copo está meio vazio. O colérico ou o sanguíneo vai dizer assim, nossa, aquele copo está meio cheio. Né? Cada um vai olhar de um jeito aquele copo. Não, Deus não deixa essa dúvida. Deus derramou, queridos, como lá nas bodas em Caná que encheram as talhas de água, Deus derramou para que todos ficassem repletos do Espírito Santo, plenos da graça. Deus não quer meia boca, não quer meio espírito, não quer meio cristão, não quer meio filho. Deus nos quer totalmente. E o que aconteceu neste dia foi um novo ruá. Um novo ruá. Como eu falei no primeiro programa, o ruá, o sopro de Deus, que depois que Deus tinha feito o homem do barro, da argila, soprou em suas narinas o hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente, aqui em Pentecostes é um novo ruá que é derramado, um novo ruá que é soprado em nós. Esse novo ruá vai fazer a nova criação de Deus acontecer, que sou eu, que é você, novas criaturas, agora sim, prontas. Se você procurar, querida, se você olhar no Antigo Testamento, você vai ver que Deus diz assim, eu não habito em construções feitas por mãos de homem. Depois nós vamos encontrar o Filho, o Pai disse que não habita. O Filho vai dizer assim, os pássaros têm seus ninhos e as raposas têm suas tocas, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O Pai não tinha morada, o Filho não tinha morada, o Espírito Santo tem morada. E essa morada é você. A morada sou eu. Nós somos a casa de Deus. Nós somos o lugar que Deus preparou para morar, para ficar. O seu tabernáculo, agora somos nós. E se nós temos esta consciência, que este novo ruá foi derramado em Pentecostes, e a partir dali, nós podemos então servir ao Senhor. Nós que antes não éramos seu povo, nos tornamos seu povo. São Paulo vai dizer assim, vede com que amor nos amou o Pai, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos de fato e de direito, filhos de Deus, pela paixão, morte e ressurreição do Filho unigênito e pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Então, nesta noite, eu quero convidar você junto comigo. Eu não sei onde é que você está acompanhando o programa, mas se você tem possibilidade, puxa vida, graças a Deus eu recebi testemunhos, eu recebi de pessoas como a nossa secretária da paróquia, a Adriana, que disse que reuniu a família, estava com a família reunida, assistindo o programa. Pois se você tem essa possibilidade, nessa hora eu quero te convidar. Vamos rezar. Esse Espírito Santo quer vir dentro de nós de um jeito novo, sempre novo, cada vez mais diferente, e fazer a sua obra. Que obra é essa? A obra de restauração. Esta obra que ele fez lá no Monte Carmelo, de queimar as pedras, queimar a água, queimar aquilo que talvez não seja de Deus, ou queimar até mesmo aquilo que deve ser sacrifício para o Senhor. Incendiar. Nós temos tantas músicas, incendeia a minha alma. O teu fogo, Senhor, nessa hora, venha sobre mim, sobre os meus irmãos que estão aqui no estúdio, sobre cada um que agora está ouvindo este programa. Um novo Pentecostes, um perene Pentecostes na vida da tua igreja, na vida da fraternidade, na vida do teu povo, Senhor. E como nós precisamos. E eu quero dizer para você que a única solução para este mundo é um novo Pentecostes, para toda a humanidade. É pelo Pentecostes, é o Espírito de Deus que convence o mundo a respeito da justiça, a justiça de Deus, do pecado e do juízo. Quem vai convencer as pessoas que elas estão pecando, que elas estão fazendo o errado diante dos olhos de Deus, não estão mais seguindo os mandamentos? Pode ser pela nossa palavra, mas é o Espírito Santo. Esta é a obra do Espírito, a santificação. Então nós te pedimos, Pai, em nome do teu Filho, derrama teu Espírito Santo sobre nós, para que aconteça como disse a tua palavra, já desde o Monte Carmelo venha o fogo do céu, este fogo que nada resiste a ele, seja derramado e quebrante as muralhas do nosso coração e através de nós, as pessoas com quem nós conversamos, as pessoas com quem nos relacionamos, as pessoas para as quais nós somos Bíblias vivas para elas. Nós possamos ser tão plenos e tão repletos do Espírito Santo que a nossa palavra seja cheia, repleta do Espírito Santo. E eu digo para você, assim, de verdade, que eu fiz essa oração e pedi para Deus, Senhor, eu posso estar fazendo aqui o programa, posso estar gravando aqui o programa com os meus irmãos, posso estar cansado, posso estar contrariado, posso estar triste, posso estar amargurado, pode ser até que a minha confissão não esteja em dia de qualquer... Mas que eu não faça nunca sem a tua unção. Nunca sem a tua unção. Independente do meu estado, Senhor, quero ter a tua unção. A unção que vem do alto. A unção que vem, a força que vem do alto, esteja tomando conta de todos nós. Então vem Espírito Santo. Como vieste sobre a Mãe de Deus e nossa Mãe, a Virgem Santíssima. De tal modo e com tanta força que gerou nela o Filho, o Salvador da humanidade. Nós te pedimos essa graça. Te pedimos de verdade essa graça. Esse novo Ruá. Nós somos novas criaturas, mas não somente assim como a gente fala, tudo que era velho se fez novo, não, de verdade, verdadeiramente, novas criaturas, novos Adões, novas Evas, a criação nova de Deus, somos nós. Está aí acessando o programa, transmitindo o programa. Muito obrigado para você que, movido por esse Espírito, movido pelo Espírito Santo, passou o programa para um monte de gente, para os amigos, para os parentes, para todo mundo. Foi ali compartilhando o programa para um monte de gente, para que mais pessoas, na boa intenção do seu coração, movido pelo Espírito, você fez isso. Muito obrigado. É assim que nós vamos crescer. Muito obrigado de verdade. O Espírito Santo vem sobre nós agora e que seja assim. E que seja assim. Hoje e sempre. Sempre assim. Movidos pelo Espírito Santo, o fogo abrasador. Vem Espírito Santo. Deus abençoe muito você. Deus abençoe ricamente você. Nós estamos aqui agora semana a semana com o Ruá, o sopro de Deus, que é o sopro do Espírito Santo, movidos para que esse Espírito chegue. E eu digo, vou reforçar. O mundo vai mudar de verdade quando ele abrir para o Espírito de Deus. Aí você vai dizer assim, nossa, que loucura, como é que as pessoas, os bandidos, assassinos, não sei o que fazem isso, vão abrir? Vão, quando eles abrirem. E eles vão abrir quando eles verem
a abertura do Espírito Santo faz em nós. Quando nós formos de verdade mesmo, assim, sinais. Tem algumas frasezinhas assim que dizem, né? Mas algumas têm verdade. Por exemplo, você precisa de, talvez, um fósforo aceso para incendiar uma floresta. Tem que ter aquela primeira chama. Sem a primeira chama não acontece nada. Talvez você seja a primeira chama. Talvez eu seja a primeira chama. Mas tem que ser chama. Tem que ser chama. Fósforo, sem ser riscado, palito ali, não acontece nada. Palito molhado, menos ainda. Só se vê fogo mesmo no céu, como veio e queimou toda a água. É isso que nós precisamos. Deixar o Espírito Santo mover em nós. Agir em nós. De verdade. Não somente em palavras ou com músicas lindas, não, de decisão. Sabe, a gente decide. É uma decisão de vida. Eu pertenço a Deus e eu abro o meu coração, a minha vida para o Espírito Santo. Com sentimento, sem sentimento, com vontade, sem vontade, com alegria. Não, mas eu abro. Eu abro para o Espírito Santo. Não tenha medo disso. Não tenha medo. Vamos rezar? Continuar rezando? A nossa oração que nós fazemos sempre no final do nosso programa Ruá, a nossa oração de louvor, de reconhecimento, mas também a nossa oração de reparação. Nós olhamos para a imagem do Cristo, do Senhor crucificado e dizemos: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu irmão, minha irmã, querido, querida, muito obrigado, de verdade, muito obrigado mesmo por você ter nos acompanhado, muito obrigado por você que está compartilhando com um monte de gente, você que está mandando sugestões, você que está colocando críticas, olha, podia ser assim, podia ser assado, vai mandando porque nós queremos crescer. Compartilha, te inscreve no canal, muito obrigado, você colaborador, muito obrigado. É uma grande alegria sempre, a alegria do Espírito estar aqui, a alegria do Espírito Santo estar aqui, poder partilhar com você e podemos assim crescer juntos. Vamos caminhar juntos, abrindo o coração para o Espírito Santo, para Ele fazer a obra de transformação. Nós somos a nova criação de Deus, desde Pentecostes, templos do Espírito Santo. Então vamos deixar que Ele age em nós. Até o próximo Ruá, semana que vem, se assim Deus quiser e permitir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.